Vamos, irmãos, então continuar com o nosso estudo. O Tiago vai ler, como de costume, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo, que é para ver se ele vai entrando na nossa memória. Nós nunca sabemos se amanhã não precisaremos de ter a palavra de Deus na nossa memória para alguma eventualidade. Só Deus sabe. Até podemos ficar cegos e deixar de poder ler a palavra de Deus, para não falar noutras eventualidades. E isso é muito importante. Força, Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas, naquilo a que já chegámos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Ora bem, nós estamos no capítulo 3, como nós sabemos, e mais concretamente no versículo 11, embora já tivéssemos tido alguns pensamentos de algo mais à frente, mas eu pessoalmente estou aqui no versículo 11, que já abordei no último estudo, e para abordarmos o versículo 12 não podemos dissociar-nos do versículo 11. E o versículo 12 confirma, como vocês podem verificar, aquilo que nós afirmamos nos últimos estudos acerca do versículo 11. E o que é que confirma? Que a ressurreição aqui referida pelo apóstolo Paulo não é ressurreição física, mas é a novidade de vida, o poder da ressurreição experimentado na nossa vida, no dia a dia. É isso que ele se refere. Portanto, ele quando diz no versículo 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, o que ele queria era ver se cada vez mais experimentava este poder da ressurreição no seu dia a dia. E, portanto, experimentasse esta ressurreição de entre os mortos, como também ouvimos o nosso irmão Daniel explicar no estudo passado. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o versículo 12, porque o versículo 12 diz não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ou seja, experimentar esta ressurreição dos mortos que ele almejava, não é? Este chegar à ressurreição dos mortos conduzia-o à perfeição, ao ser completo. E ele diz, não que já tenha alcançado. Aliás, ele diz duas vezes. Diz no versículo 12 e depois diz no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Segunda vez. Deixai-me dizer, para que nós possamos perceber o seguinte.
Portanto, eu penso que não há dúvidas, eu penso que as coisas já foram explicadas claramente no último estudo, particularmente, para mostrar que isto não tem nada a ver com a ressurreição física. Porque assim como a morte que ele refere no versículo 10, para ser feito conforme à sua morte, não é físico, é espiritual, a ressurreição aqui também não é física, mas é espiritual. E depois quando ele diz que não que o tenha alcançado, ou que seja perfeito, o que significa que experimentar isso conduz-nos à perfeição, entenda-se, ficarmos completos. Não é perfeição no sentido de impecáveis, mas é no sentido de ficarmos completos. Isto é difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar, a ver se Deus me ajuda. Há pessoas que pensam que a vida cristã, que na vida cristã se pode atingir uma meta. Não há metas na vida cristã. Ou seja, não há nunca um momento em que eu diga cheguei à meta. Como é que é de explicar? Na vida cristã, há muitos que, pela sua pequenez, pela sua infância espiritual, pela sua imaturidade, pelo seu pouco tempo de crente, pela sua falta de experiência, pela sua falta de conhecimento, poderão pensar que se pode chegar a um patamar, a um objetivo em que alcancei. Por engano. Poderá alguém pensar, na sua imaturidade espiritual, que se pode esgotar aquilo que Deus tem para nos dar. Puro engano. Aliás, eu quero chamar a vossa atenção para isto. Quanto mais crescemos na vida espiritual, quanto mais amadurecidos ficamos, quanto mais estreitamos os laços de comunhão com Deus, mais nos apercebemos que estamos mais longe dessa tal meta, que aquilo que há para abarcar e alcançar é muito superior àquilo que imaginávamos, que quanto mais avançamos, descobrimos que há muito mais para avançar, que há muito mais para conquistar, que há muito mais para adquirir. Isto é muito importante. Dito de outra maneira, que também pode ajudar, porque isto é tudo paralelo, é muito importante terem a noção, todos que estão aqui, nós todos que estamos aqui, termos a noção de que a questão do conhecimento. Há pessoas que, por exemplo, olham para há crentes que, por exemplo, olham para alguns crentes e veem-nos como um poço de conhecimento. Eu quero chamar-vos a vossa atenção. E então eles sentem-se pequeninos. Porque se comparam com os que têm muito conhecimento no seu entender, sentem-se pequeninos porque sentem que há uma margem enorme de distância entre a sua esfera de conhecimento e a esfera que vêem de conhecimento dos outros. E têm os outros como sendo assim uma coisa, porque conhecem muito. Eu quero vos dizer, que isto fique claro, porque é verdade, que aqueles que adquirem muito conhecimento de facto, porque também há aqueles que pensam que têm muito conhecimento e que não têm conhecimento nenhum, aqueles que de facto adquirem muito conhecimento vão alcançando uma consciência de que não sabem nada, de que sabem menos do que aquilo que eles sabiam até quando começaram. Porquê? Porque eles vão descobrindo à medida que vão crescendo que o espaço de progresso é enormíssimo. E descobrem à medida que vão conhecendo cada vez mais que o mundo de desconhecido que eles têm e que precisam de conhecer
Afinal é superior, muito superior ao mundo que eles pensavam no patamar anterior. A consciência de ignorância é maior quanto mais conhecimento se tem. Ouviram bem isto? A consciência de ignorância é bem maior quanto mais conhecimento se tem. Porque se tem a consciência de que perante o que há para conhecer, conhece-se tão pouquinho. Porque à medida que se cresce no conhecimento, se descobre que o mar de conhecimento à frente é um mar vastíssimo. Eu estou a dizer isto para dizer o quê? Eu estou a dizer isto para dizer, no versículo 12, que é assim que se entende como é que este gigante que está aqui, que se chama Paulo, porque é um gigante, estamos aqui a falar de um gigante, que se considerava um anão. Este gigante diz: não alcancei. Para muitos eu já teria alcançado tudo e mais alguma coisa. Ele está na prisão em Roma. E foi da prisão em Roma que escreveu a sua última carta, a carta a Timóteo. A segunda carta. E foi dessa prisão em Roma que ele disse: o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas este indivíduo que está ali e que tanto cresceu tem sempre a noção de que não alcancei. E por isso disse a Timóteo: traz-me os livros, especialmente os pergaminhos. Ele tinha acabado a carreira, combatido o bom combate, etc. Mas ele tinha a consciência de que precisava de continuar a aprender e a crescer. Traz-me os livros, Timóteo. Não que já tenha alcançado ou que seja completo, mas prossigo para alcançar. Já vamos ver o resto. Mas prossigo para alcançar. Porque todos os dias se alcança. Porque aquilo que eu alcanço hoje, eu vou descobrir que há mais para alcançar amanhã. E que a novidade de vida em que nós vivemos é mesmo novidade de vida. O poder da ressurreição, de que Paulo fala em Romanos capítulo 6, é um poder da ressurreição que manifestado em nós, leva-nos a uma novidade de vida constante. É que a vida nova que Ele me dá hoje torna-se velha amanhã. Amanhã há vida nova em relação à vida nova de hoje. Eu gosto de ser crente. Eu gosto de ser cristão. Porque ser cristão é o contrário de ser religioso. Ser religioso é sempre do mesmo e mais do mesmo. Ser cristão é novidade cada dia que passa. Nunca as coisas são iguais. Nunca. E eu quero chamar a vossa atenção para isto porque é isto que está aqui espelhado. E é por isso que a vida cristã é fascinante. A verdadeira vida cristã é a coisa mais fascinante que existe. Eu vou-vos citar duas situações que eu quero que vocês vejam. A primeira está em Mateus capítulo 2. Evangelho segundo Mateus capítulo 2. Já algumas vezes eu fiz referência a isto, mas aqui vem a propósito fazer esta referência, assim como as próximas referências que eu irei fazer noutras passagens, ou noutro livro, e nesse livro noutras passagens. Em Mateus, no capítulo 2, nós temos a história dos magos. E na história dos magos, nós lemos aqui, a dada altura, o seguinte. Lemos assim. O versículo 11 diz assim: e entrando na casa, os magos acharam um menino com Maria, sua mãe. Eu quero que vocês tomem bem atenção que o menino, leiam o menino com letra maiúscula. E também quero que vocês notem que em situação normal dir-se-ia
que Maria estava com o menino. É sempre a mãe que está com o bebê. Mas aqui, o bebê é que está com a mãe. Não sei se já viram a diferença. Porque ele é Deus. Encontraram o menino com Maria. Não encontraram Maria com o menino. Isto é muito importante. E para o indivíduo que anda distraído não se apercebe, mas isto faz a diferença toda de quem é esta personagem. O Senhor Jesus Cristo. E depois lemos assim. E prostrando-se o adoraram naturalmente. Não adoraram Maria. Quantos há que se curvam perante Maria? Mas é perante o Senhor que se deve curvar. Porque Ele é que é Deus. Ele é que deve ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Nenhuma criatura. Seja Maria, seja quem for. E abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Notem, quando eles saíram dali, notem, quem encontra o Senhor, quem tem encontros com o Senhor, como eles tiveram, quando se sai de lá, sai-se sempre por outro caminho. Não há ninguém que vá ter com o Senhor e volte de lá pelo mesmo caminho. Pela simples razão de que quem está com o Senhor fica diferente. Quando estamos com o Senhor, ficamos diferentes. Diferentes na maneira de ver, diferentes na maneira de pensar, diferentes na maneira de agir, diferentes nos projetos, diferentes nos objetivos, diferentes daquilo que queremos da vida e por isso já não vamos mais pelo mesmo caminho. Outra passagem, outro livro, e quero citar 3 passagens nesse livro, estão em Atos dos Apóstolos. E esta passagem do livro dos Atos dos Apóstolos tem a ver com o apóstolo Paulo, que nós estamos aqui a analisar esta carta dele, na carta aos Filipenses. Nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos 3 testemunhos da sua conversão. Temos no capítulo 9, temos no capítulo 22 e temos no capítulo 26. O primeiro testemunho, eu creio, que é baseado no próprio testemunho que ele deu quando se converteu e deu a Lucas. É Lucas que escreve, não é Paulo que está aqui a falar. É Lucas que está a escrever. E Lucas está a dizer aquilo que ouviu Paulo contar. Paulo converte-se, depois falou com o Lucas e disse, olha, Lucas, eu converti-me assim, foi assim, contra os detalhes. O Lucas escreve. Mais tarde, Paulo vai falar outra vez do seu testemunho. E vocês vão ver que aquilo que ele diz já há ali diferenças. E mais tarde vai voltar outra vez a falar do seu testemunho e mais diferenças nós vamos encontrar. Diferenças de quê? Do testemunho? É uma história diferente? Não, a história é sempre a mesma. Mas vocês vão ver a diferença. No capítulo 9, Lucas registra o testemunho dele, baseado certamente na sua primeira narração dos factos. Diz ele assim... versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aquilo que ele disse a Lucas, certamente, que Lucas registra aqui, quando ele se converteu, foi isto. Eu ia a caminho de Damasco e subitamente, como lemos aqui, cercou-me um resplendor de luz do céu. No capítulo 22, mais tarde, Paulo vai dar o seu testemunho. E diz assim. Versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho
E chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, que é para dar ainda ele ali na outra passagem não diz, ele diz que no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, mas não diz a que horas foi, não dizem que altura do dia, podia ser na penumbra do dia, no nascer do dia, na madrugada do dia, mas aqui ele diz que foi ao meio-dia, ou seja, quando o sol é mais forte. E diz aqui que nesta passagem, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Sabem o que é que está escrito da primeira vez? O cercou um resplendor de luz do céu. Ele primeiro fala de uma luz do céu. Aqui diz uma grande luz. Não é apenas uma luz. Diz que é uma grande luz ao meio-dia. Para uma luz se poder distinguir em pleno meio-dia, ela tem que ser mesmo muito forte. E ele está aqui a dizer que foi uma grande luz. No capítulo 26, ele volta a dar o seu testemunho acerca da sua conversão. E quando ele fala dela, ele diz assim. Versículo 12. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, mais uma vez volta a falar do meio-dia, vi no caminho uma luz do céu, não é uma grande luz, uma luz que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Ora bem, o que eu quero dizer é o seguinte, uma luz, uma grande luz, uma luz que excedia o esplendor do sol. Ou seja, nota-se, verifica-se na experiência de Paulo, à medida que o tempo passa, à medida que o tempo passa, verifica-se que ele vai conhecendo cada vez mais o Senhor, aliás, que é aquilo que ele diz, quer conhecê-lo. E este quer conhecê-lo, que ele expressa na carta aos Filipenses, ele materializa isso na sua experiência prática. E na experiência prática dele nós vamos vendo que ele vai conhecendo cada vez mais o Senhor. E à medida que o tempo passa, ele vai conhecendo mais o Senhor. E quando fala do Senhor, embora esteja a falar da mesma experiência, mas quando fala do Senhor, que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E aquela luz que lhe apareceu foi o Senhor. A primeira vez que ele fala do Senhor, ele olha para o Senhor como uma luz. Mas a segunda vez quando ele fala do Senhor, ele vê uma grande luz. E a terceira vez quando fala, diz que é uma luz que excede o resplendor do sol. Irmãos, nós de facto não conhecemos nada. E à medida que vamos conhecendo, vamos vendo de facto tudo, mas é tudo. Desde o Senhor, que pensávamos que o Senhor era de uma determinada maneira, mas Ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina, e muito melhor do que aquilo que a gente imagina, e também toda a realidade da vida espiritual, que é muito superior àquilo que a gente sonha ou imagina. Ou experimenta no momento presente. Percebem? E eu, portanto, gostava de chamar a vossa atenção para isto na carta aos Filipenses, e voltando à carta aos Filipenses, na nossa passagem. Nando, queres certeza? Não, mas se calhar tens alguma coisa. Não, para a semana. Ah, é? E o Daniel também já me disse que coisa e tal para a semana. Ou José, se tiveres algum pensamento, estás à vontade também. Ou qualquer outro jovem que tiver algum pensamento, é só fazer-me sinal. Ou jovem ou mais velho. Bem, na nossa passagem na carta aos Filipenses, e voltando ao capítulo 2, ele diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. E agora, atenção, agora atingimos aqui um outro patamar muito importante e muito significativo, sobre o qual temos falado muitas vezes. E temos aqui mais uma confirmação, sabem qual é? No versículo 12, nós lemos. Portanto, no versículo 12 nós vemos o seguinte. Primeiro, que há uma margem enorme de progresso para Paulo. Eu ainda não alcancei, mas tenho em vista alcançar. Portanto, há um caminho a percorrer que ainda não está percorrido. Há uma distância a alcançar que ainda não está alcançada. Uma margem que ele tem à frente.
Depois, no versículo 12, ele diz: eu, para ficar completo, eu tenho que vencer este espaço que está à minha frente, que é um espaço que cada vez mais se verifica na experiência dele e na experiência de tantos outros que andam com Deus. É um espaço que a cada instante, à medida que o tempo passa, é um espaço que nos parece cada vez maior, como eu estava a dizer há bocado. E depois lemos aqui uma coisa interessante, que é isto. Mas eu prossigo. Eu tenho aqui um espaço, eu tenho aqui uma margem de progresso. E eu espero que vocês tenham todos a noção que tem uma margem de progresso. Eu espero que todos vocês tenham a noção de que como vocês estão não é o que Deus quer. Não deve ser aquilo que vocês querem. Vocês não devem estar satisfeitos com o que são. Porque Deus quer que vocês sejam melhores do que isso. Porque há uma margem de progresso em relação àquilo que podem ser e devem ser. E ele diz aqui uma coisa curiosa. Para alcançar, eu prossigo para alcançar. Alcançar o quê? Alcançar aquilo para o que também foi preso por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Para alcançar aquilo para o que foi preso. Deus prendeu-me! Carta aos Efésios. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E Ele prendeu-me naquela prisão em Roma. Sabem de uma coisa? Eu às vezes fico triste, sabem? Quando às vezes leio coisas, por exemplo, acerca de um crente. Ainda hoje, um crente morreu. Comentários do género de outros crentes a tentar animar os que sobreviveram em relação ao que morreu, apesar da tragédia, que o Senhor possa consolar ou confortar. Tragédia? A morte de um crente é uma tragédia? Onde é que está isso na Bíblia, que a morte de um crente é uma tragédia? Tragédia? Tragédia é o estado espiritual em que eu vejo aqueles que dizem que são crentes. Isso é que é uma tragédia. A morte para o crente nunca foi uma tragédia. Pelo contrário, é a promoção à glória. É o muito melhor. É o fantástico. É o melhor que há. É o zénite. É o apogeu. É a glória. Tragédia? Fico triste. A sério, fico triste. E fiquei triste quando li aquilo. Foi há bocado que li isso. Paulo foi preso em Roma. É claro que para muitos desta mentalidade aquilo foi uma tragédia. Paulo preso em Roma. É uma tragédia para o cristianismo. É uma tragédia para a causa de Cristo. É uma tragédia. Se eles tivessem os olhos abertos, iriam ver que quem o levou para a prisão foi Jesus Cristo. Ele mesmo. Porque Paulo diz: eu sou prisioneiro não de Nero, eu sou prisioneiro não de Roma, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Ele prendeu-me. Ele levou-me para a prisão, para o sofrimento, como fez com Jó. Eu quero vos dizer acerca de Jó o seguinte. Eu tenho andado a escrever sobre Jó todos os dias. Claro que não estou a escrever um comentário ao livro de Jó. Mas todos os dias, em cada capítulo, um pensamento sobre Jó. E a coisa que me impressiona... Jó era um grande homem de Deus. Porque Deus diz que era. Não porque eu diga. E a coisa que me impressiona sobre Jó... Eu penso que alguns ainda não perceberam Jó. Muitos que têm lido sobre Jó... E a história de Jó não se circunscreve apenas a estes pormenores. Jó era rico, Jó tinha saúde, Jó tinha família, Jó andava bem, e depois Jó perdeu tudo, e depois Jó recuperou tudo. A maior parte do livro de Jó é o período intermédio, sobre o qual a maior parte das pessoas são ignorantes. Porque se calhar nem o leem, não são capazes de ler, ou não têm capacidade para ler, ou não os desperta para ler. E muitas vezes alguns ainda hoje julgam mal Jó. Não
foram apenas os amigos que o não compreenderam, são aqueles que hoje, passados séculos, continuam a não entender Jó. Quando, por exemplo, Jó diz assim, por outras palavras, Senhor, tu fizeste-me isto. Estás a ver o que me estás a fazer, Senhor? Por outras palavras. E alguns, os entendidos, os iluminados, dirão, mas foi o Senhor ou foi o diabo? Queridos irmãos, os nossos desapontamentos, como diz o pensamento, são os apontamentos do Senhor. As ações do diabo, sejam elas quais forem, servem os propósitos de Deus. O diabo pensava que estava a fazer uma grande coisa e Deus estava a utilizar a experiência para promover Jó. Antes de Jó ser afetado pelos desígnios de Satanás, os desígnios de Deus estavam acima desses desígnios. E, portanto, não há nada que me aconteça sem a permissão de Deus. E sem aquilo a que muitos têm chamado a sua vontade permissiva. Notem, há a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva. Mas a vontade de Deus, seja ela ativa, ou seja ela permissiva, é sempre a vontade de Deus. E por isso, Senhor, porquê é que tu me fizeste isto? Porque o Senhor estava mesmo por detrás de tudo. E Jó sabia disso. Porque Jó conhecia melhor o Senhor do que todos nós juntos. Ele sabia que nada lhe poderia acontecer que não fosse pela sua vontade. Sabem de uma coisa? Paulo tinha mesmo a consciência de que não eram os soldados que o prendiam, nem os reis que o condenavam e o ouviam. Não era Roma, era o Senhor. Foi o Senhor que o pôs na prisão. E ele diz aqui nesta passagem de uma forma fantástica. Efésios 3:1, vocês têm que ler, não é? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por vós, os gentios. Agora não vou explicar isto. Efésios 3:1. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Mas aqui na nossa passagem, no versículo 12, ele diz, eu tenho uma margem de progresso. Eu tenho tanto ainda para aprender. Eu tenho tanto ainda para crescer. Eu tenho tanto ainda para alcançar. E por isso estou longe, ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. E eu há bocado não disse, mas o que eu queria dizer há bocado era o seguinte. Eu já disse no outro estudo anterior, uma outra parte que é, eu morro todos os dias. É Paulo que diz, eu morro todos os dias. Mas eu ressuscito todos os dias. Eu morro todos os dias, e todos os dias eu tenho que morrer, eu todos os dias tenho que dizer não à minha vontade, e aquele não que eu disse hoje não serve de nada para amanhã. Amanhã vou ter que dizer não de novo, porque ela vai lá estar viva e ter que morrer. E a vontade de Deus para a minha vida vai ter que ressuscitar amanhã, porque se eu penso que vou contar com aquilo que eu tenho hoje da parte dele, eu vou descobrir que amanhã vou ter que me levantar, dar corda aos sapatos e ir buscar de novo o maná, porque eu vou descobrir que o maná que eu colhi hoje, amanhã, está podre. Eu preciso de viver de novo todos os dias. É uma vida nova. Quando nós citamos com prazer e com alegria, as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Irmãos, a vida que o Senhor me dá é ela própria nova todos os dias. A vida de hoje não tem nada a ver com a vida de ontem, nem tem nada a ver com a vida que vai ser amanhã. E por isso, é difícil explicar isto, mas eu espero que vocês entendam. Versículo 12. Não que já tenha alcançado que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também
preso por Cristo Jesus. Irmãos, parece que Paulo está empenhado em alcançar qualquer coisa que é apetecível, certo? Parece que ele está empenhado em querer alcançar aquilo que ele acha que deve ser alcançado, certo? Ele quer alguma coisa que é boa, que é excelente, que é melhor e que ele ainda não alcançou e que ele associa aquilo à perfeição, certo? Aquilo que eu e o Nando, quando falamos, e o Nuno, é do melhor que há. Aquilo que é do melhor que há. Certo? Pois aqui está escrito no versículo 12. Eu prossigo para alcançar aquilo que é fantástico e para isso eu fui preso. Eu fui preso para isso. Irmãos, o Senhor às vezes dá-nos o melhor através do pior. Ele dá-nos o melhor através do pior. O pior, segundo o conceito dos homens. Mas é para nos dar o melhor. Nunca nos esqueçamos disto. Eu não sei qual vai ser o dia da manhã. Para mim e para vocês. Mas qualquer que seja o dia da manhã, nunca olheis para o dia como uma tragédia. Olhai para o dia como uma nova oportunidade para alcançar o que há de melhor. Que o Senhor nos ajude. Ficamos hoje por aqui, se Deus quiser. Sim, força. Sim. José, chega aqui, se faz favor. Não, é importante, é importante. Desculpa lá. Faz favor. Força. Não, peço esclarecimento a ti. Não? Vamos a ver se você esclarecer. Não, sabes certamente. Se é possível posicionar dentro, digamos, historicamente, quando o Paulo foi arrebatado ao céu, se ele estava em prisão. Terrena, claro. Essa pergunta sou agora confrontado com ela assim muito de repente. Eu penso que não, Não, sim, só para fazer o paralelo, porque quando a gente julga que Deus não nos está a dar o melhor, porque Deus dá-nos o melhor. Ah, pois, exato. Bem, há uma coisa que para mim é clara. Ele esteve muito tempo preso. E foi preso várias vezes. O grau de probabilidade disso ter acontecido quando ele estava preso é grande. Agora, eu não tenho assim de repente uma base que me recorde neste momento para poder dizer que ele, quando foi arrebatado ao céu, estava preso na prisão. Não sei. Pode também ter acontecido, mas pode ter acontecido noutras circunstâncias que vai dar ao mesmo naquilo que estás a pensar. Pode ter acontecido quando ele esteve 3 anos na Arábia, no deserto. Às vezes a experiência do deserto é a experiência mais gloriosa, ou se quisermos da prisão. Sim, claro. É possível. Eu agora assim de repente não tenho uma base fundamentada que me recorde, não sei se o Daniel tem, mas porque a passagem na segunda carta aos Coríntios, só para vocês podemos relembrar a passagem na segunda carta aos Coríntios diz assim, estou na primeira carta aos Coríntios, segunda carta capítulo 12, ele diz assim, não há nada como lermos a passagem, não é? Porque que é para não inventarmos. Ele diz assim, é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Ora, ele vai falar de visões e revelações que ele recebeu e nós sabemos que foram várias, que aconteceram ao longo do seu ministério, desde que ele se converteu até chegar a Roma. Essas visões terão acabado quando ele chegou a Roma. Visões e revelações. Porque quando ele chega a Roma, é quando se dá o corte final da transição da lei para a graça. Não vou agora explicar isso. E, portanto, há ali um período desde a conversão dele em Atos 9 até Atos 28, que é quando ele chega a Roma, no fim dos Atos, que ele vai tendo revelações e visões. Também nesse tempo ele recebeu prisões. Em Roma, ele depois escreve as últimas cartas prisionais, mas ele já tinha estado preso antes. Ele diz que conhece um homem em Cristo durante... Eu passarei às visões e revelações, diz ele. E conhece um homem em Cristo, que tudo indica que é ele não diz quem é, mas depreende-se que seja ele, que há 14 anos, portanto isto parece-me ser no princípio provavelmente do seu ministério, pelos anos aqui referidos, poderá ser isto requer de maior rigor e portanto a ser poderá muito bem ter a ver com o tempo do deserto. Quando ele se converteu, ele converteu-se e não foi logo para o pé dos crentes. Ele esteve 3 anos na Arábia,
a receber revelações do Senhor. E ele ali recebeu várias visões e revelações do Senhor. E como eu falo aqui das visões e revelações do Senhor, e parte disso aconteceu na Arábia, pode ser. Mas eu sou muito cauteloso nestas matérias e quando não tenho a certeza não me ponho a inventar. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E depois continua para ali baixo. Portanto, este é o contexto que nós temos. Teríamos que agora, com mais rigor, ver em que ano foi escrita a carta aos Coríntios. A segunda carta. Também não se sabe com rigor quando é que as cartas foram escritas. Tem-se uma ideia aproximada, não é? Que se pensa que poderá ter sido no ano X ou Y. E depois contar 14 anos para trás. E talvez fazendo essas contas e associando e vendo a coisa, talvez cheguemos a um ponto que talvez aconteça. Poderia estar na prisão, como tu disseste. Uma coisa é certa, não há mal que nos venha que não vise ser o melhor para nós. Foi com Jó, foi com Paulo e é com qualquer crente que queira andar com Deus. Eu não sei se isto ajudou, não ajudou grande coisa. Sim, mas pronto. Ajudou certamente. Ok. Mas é um assunto, olha, um bom desafio para se analisar melhor a questão. Com estes dados, são bons dados para nós analisarmos a questão. Okay. Tá, José? Ok. Eu vou pedir ao Daniel, ao nosso irmão Daniel, para vir aqui orar, se faz favor. Vamos então orar e vamos concluir o estudo bíblico com a oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos dás, de, juntos como uma família, reunirmos à volta de Ti, da Tua Palavra, realmente à volta do melhor que há. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós realmente queremos, através do estudo da Tua Palavra, compreender um pouco mais daquilo que Tu desejas ver nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de algum dia pensarmos que já o alcançamos, mas que tínhamos sempre esta postura humilde de Paulo, que reconhecia quanto mais andava, mais caminho tinha pela frente. É verdade. E livra-nos, Senhor, desta presunção Amém. Que alguns têm, de que já estão bem assim, mas dá-nos este sentimento de alguma inquietação positiva para que Amém. procuremos sempre mais do melhor que há, Senhor. Amém. Nós queremos depois continuar a estudar a Tua Palavra desta forma. Queremos aprender deste gigante que se considerava um anão e livra-nos de nos considerarmos gigantes quando na verdade somos tão pequeninos e o que nos falta às vezes é compreensão do pouco que já alcançamos, Senhor. Pedimos, Senhor, também que possas ser com aqueles que hoje aqui não puderam estar, que os possas confortar e consolar e edificar espiritualmente, e para aqueles que possam estar enfraquecidos na sua fé, debilitados na sua fé, desanimados, possas fortalecê-los, possas ajudar-nos até a nós, algum de nós, a ir ao seu encontro e a mostrar-lhes que realmente não há vida melhor do que servir-te a Ti. Ser connosco nestes próximos dias em que nos reunimos com os nossos irmãos, possamos ter sempre bem presentes estas verdades que nos consolam nesta hora, mas que não nos esqueçamos em momento algum do grande privilégio que temos em sermos Teus filhos, em nos podermos conduzir neste mundo de uma forma digna do Teu nome. Nós tens-nos depois todas estas coisas e te pedimos no nome e nos méritos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nando, vem aqui orar, se faz favor também. Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto é bom, Senhor, ouvirmos da Tua Palavra, Senhor. Não há nada melhor, Senhor, para confortar, Senhor, a nossa alma, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo aquilo que aqui foi dito, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, de facto, a cravar no nosso coração, Senhor, de facto a Tua Palavra, Senhor. É com ela, Senhor, que nos defendemos lá fora, Senhor. De facto, é através da Tua Palavra, Senhor, que todos os dias ressuscitamos, Senhor, à procura do pleno, Senhor, de estarmos completos, Senhor, em Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque, de facto,
é inesgotável a fonte, Senhor, com que bebemos, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelos irmãos aqui reunidos, Senhor. Obrigado também pelo João, Senhor, que tu cuides dele, cuida da sua família, Senhor, que o possas guiar sexta-feira até a sua casa, ao pé dos seus, Senhor. Também cuides daquela obra ali naquele local, Senhor. Obrigado pelos jovens estarem-se a reunir, Senhor. Que tu continuas a cuidar da tua obra, Senhor, no norte, Senhor. Mais uma vez, obrigado por ele, Senhor. Obrigado pelo nosso irmão, Senhor, Daniel também, Senhor. Tu também possas cuidar, Senhor, do Gui, da Mafalda, do João, Senhor. Obrigado por eles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de facto, a sentirmos o mesmo, Senhor, uns pelos outros, Senhor. Graças te damos mais uma vez por estarmos todos aqui, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo.